Estamos iniciando nosso segundo módulo, que será dedicado ao tabelionato de notas. E para iniciar, eu gostaria de ler com vocês o artigo 6º do Estatuto dos Notários e Registradores, que fala sobre os notários. Vamos ver. Aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo e autenticar fatos. Então, na maioria das vezes, a pessoa chega no balcão da serventia, né? E eu digo daquele cliente final, não o advogado, enfim, e conta uma historinha do que ele pretende ali, por que ele está ali, qual documento ele quer. Às vezes ele não sabe especificar o que é, mas ele conta aquela historinha, né, do que ele precisa. E aí, o oficial, o tabelião, os seus prepostos, eles atuam como um consultor jurídico. Eles captam essa vontade das partes ali daquela história contada e formalizam isso através de um documento, seja reconhecendo uma assinatura, autenticando o documento, lavrando uma escritura pública, uma procuração, enfim, o objetivo da pessoa. Claro que sem intervir na vontade das partes, é formalizar aquilo que eles querem, né? Não pode intervir ou, enfim, atuar tentando modificar a vontade. Tem que captar e formalizar aquilo que o cliente pediu. Um exemplo prático, vamos pensar que uma pessoa vai viajar e chegou no cartório contando que vai viajar e que precisa deixar alguém que assine, né, os documentos enquanto essa pessoa vai estar ausente. Às vezes a pessoa não sabe que isso se chama procuração, então ela conta a história e o funcionário lá da serventia, o tabelião, vai captar isso e formalizar a procuração para o cliente. Falando sobre tabelionato, vamos voltar e lembrar um pouquinho lá da aula de teoria sobre o princípio da territorialidade. A gente comentou brevemente que os cartórios precisam, né, atuar dentro da circunscrição geográfica que receberam a delegação. E aí, com relação ao tabelionato de notas, a gente viu que esse princípio da territorialidade não se aplica. Isso mesmo, no Estatuto dos Notários e Registradores, o artigo 8º diz que é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou do negócio. Então, precisa fazer uma procuração, uma escritura pública, reconhecer alguma assinatura, autenticar algum documento, é possível que as partes escolham um tabelionato de sua preferência. Não precisa fazer no tabelionato onde reside ou no tabelionato onde o imóvel está localizado, num caso de compra e venda, por exemplo. Pode fazer no tabelionato de sua preferência. Mas claro que com alguns cuidados, porque o artigo 9º, a sequência, diz que o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Ou seja, o cliente pode optar qualquer tabelionato para fazer seus atos, mas o tabelião não pode praticar atos do seu ofício em outro município. Ou seja, aqueles atos que o oficial precisa sair da serventia para fazer alguma coisa, como por exemplo, colher a assinatura de alguém que por algum motivo não pode ir até o cartório, né, por ser debilitada, ou então o oficial precisa fazer uma ata notarial, precisa se deslocar até um local para verificar aquele fato, enfim. O tabelião só pode fazer essa saída, praticar esse ato dentro do seu município. Ele não pode ir em outros municípios para praticar esse tipo de ato. Mas ainda assim, temos algumas exceções. O provimento 100 do CNJ, ele autorizou a prática de atos notariais eletrônicos. E aí, para esses atos notariais eletrônicos, o princípio da territorialidade se aplica. Com relação às escrituras públicas, elas precisam ser lavradas na circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente. E aí, se o domicílio do adquirente ou a circunscrição do imóvel estiver no mesmo estado da federação, pode escolher qualquer tabelionato.
No caso das atas notariais, precisa ser lavrada na circunscrição do fato ou do domicílio do requerente. E em casos de procuração, no domicílio do outorgante ou do local do imóvel, se for o caso, se for uma procuração envolvendo algum imóvel. E aí, para finalizar essa parte inicial, gostaria de ler com vocês novamente o artigo 7º do Estatuto dos Notários e Registradores para lembrá-los dos atos que são exclusivos do tabelião de notas. Lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, lavrar atas notariais, reconhecer firma, autenticar cópia. Que esses são os assuntos que vamos ver no decorrer desse módulo.